Boa noite, Uberaba. Boa noite, toda a região. Boa noite para todo mundo que está curtindo com a gente aqui o podcast dela com elas. E hoje eu tenho uma convidada que, assim, olha, é de extrema importância para nós mulheres, gente. Doutora Mônica Giacometto, né? Ela é ginecologista e, além de ginecologista, é sexóloga também, né? No último episódio a gente teve aqui como sexóloga, mas hoje o negócio vai ser bem mais, assim, né, pro lado profissional mesmo, porque além de ser sexóloga, ela também é ginecologista, né? Então, ela vai poder, assim, tirar muitas dúvidas e eu espero que vocês gostem desse episódio. Boa noite, doutora Mônica, tudo bem? Boa noite, muito obrigada pelo convite, né? A gente informar e cuidar dessas mulheres sempre é um prazer, né? Quanto mais informação, melhor. Lógico, sempre muito importante, né? Doutora Mônica, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, assim, sobre o que é a ginecologia. Então, a ginecologia, né, vai ser nossa responsabilidade é cuidar dessa saúde da mulher, né? E o ginecologista, a gente acaba sendo meio clínico geral dessa mulher. Por quê? Eu falo que quando você gosta do ginecologista, você vai ficando, né? Vai. Então, ficam vidas inteiras. Então, como a gente tem a oportunidade de ver essa paciente todos os anos, é lógico que nosso foco é o Papa Nicolau, a saúde do útero, a saúde da mama, mas a gente acaba, conforme a faixa etária dessa mulher, pedindo outros exames, né? Por exemplo, eu que hoje trabalho mais com mulheres 35 mais, a gente começa, por exemplo, a pedir ultrassom de tireoide, porque é uma coisa comum aparecer nódulo de tireoide depois dos 40. A gente começa a fazer Doppler de carótida, por conta justamente desse passar do tempo, e a gente pode ter aumento de placas, né, nas artérias. Enfim, a gente acaba cuidando um pouquinho mais do que da saúde ginecológica dessa mulher, né? A gente acaba expandindo mesmo. Doutora, e qual é a importância, né, desse cuidado com o gineco, né, de estar sempre... Qual é o período, né, que a mulher deve visitar o ginecologista? Eu falo que, assim, nós mulheres somos privilegiadas nesse sentido, né? Por quê? As mães, a menina, né, sai do pediatra e vai direto para o ginecologista. Ela para ali com 13, 14 anos de ir ao pediatra e essa mãe, ela já está menstruando, essa mãe vai levá-la para o ginecologista. Enquanto que os meninos, né, ficam uma fase muito grande, sai do pediatra e fica meio perdido, não vai para lugar nenhum, né? Então, alguns vão começar a ir ao urologista aos 40 anos, né, para fazer o exame de próstata, mas nem todos, ainda por cima. Sim. Então, assim, hoje a gente fala que pelo menos esperar a menstruação, a não ser que ela tenha alguma outra queixa de corrimento, alguma coisa que seja persistente, né, que não tenha resolvido. Mas normalmente a gente começa depois da primeira menstruação, para a gente orientar sobre ciclo, orientar se ela está tendo cólico ou não, se ela, né, a higienização com essa menstruação, para evitar infecções. Então, depois da menstruação seria um fator interessante, uma idade interessante mesmo. Certo. E assim, e o período, né, de distância de tempo anual que a mulher ela deve consultar o ginecologista? Nessa fase de adolescente, não precisa ser todos os anos, né? Aí a gente acaba orientando de 2 em 2 anos e se voltar antes se aparecer algum sintoma diferente. Mas a mulher aí da vida adulta, né, digamos assim, quando começa essa vida sexual ativa, sim, o ideal 1 vez por ano, né? Por quê? A gente esperar ter algum sintoma é desnecessário, porque o Papa Nicolau, a gente fala que é um exame profilático, né? Porque exames não são profiláticos, são vacinas que são. Mas como o exame é muito sensível, ele vê alteração que tem chance de virar câncer de colo, por exemplo, e a gente vai tratar aquela alteração e essa menina não vai ter, né? Não vai ter essa evolução. E essas alterações celulares que o Papa Nicolau vê, não dá sintoma, né? Não dá corrimento, não dá coceira, não dá sangramento, não dá nada. Então, você esperar ter alguma coisa para ir ao ginecologista talvez você adiar muito um diagnóstico, né? Que poderia ter feito inicial e ser um resultado infinitamente melhor. Assim como na mama, por quê? Eu faço autoexame, mas para sentir um nódulo, ele tem que ter pelo menos 2 centímetros. A mamografia vê alteração, microcalcificações
que é onde tem chance de aparecer o nódulo que tem característica maligna. Então, ela também acaba sendo um diagnóstico muito precoce. Entendi. Doutora, falando um pouquinho sobre ovários policísticos, né? O que é um ovário policístico? Não é qualquer cisto, porque às vezes é muito comum essa menina que vai começar aí cedinho, você vai fazer um ultrassom nela e ela provavelmente vai ter um cisto, dependendo da fase do ciclo menstrual que você tiver feito o exame. E que às vezes nessa idade ela não presta tanta atenção assim nesse ciclo menstrual. O ovário policístico é uma síndrome que não é só ter o cisto no ovário, né? Mas também essa menina que tem ovário policístico vai ter irregularidade menstrual, com atraso, né? Com períodos de amenorreia, de ficar sem menstruar. Ela pode ter alteração da resistência insulínica. E aí ela vai ter aumento de pelo. Pelo aonde? Pelo em lugares que eram mais comuns em homens. Então, às vezes, a barbinha aqui, né? Na raiz da coxa, nesses casos... na raiz da coxa, no final das costas, né? Que são características de homens. E aí, isso também ia estar num ovário policístico mais intenso, né? O que ela vai perceber mais mesmo é ganho de peso. Às vezes, justamente por causa dessa resistência insulínica, aquela menina que começa a ficar aqui com a nuca com marca escura. Então, são alguns sinais, né, da síndrome do ovário policístico. Essa menina que tem esses... Aí ela pode ter os vários cistos no ovário, que é perceptível no ultrassom, e ela vai ter dificuldade de ovulação, né? Por quê? Porque os vários cistos é como se formasse uma carapaça ali em volta desse ovário, que fica difícil de romper, né? Então, essa menina pode ter, sim, dificuldade de ovulação. Mas que eu sempre falo para elas, não caia nessa conversa. Eu tenho ovário policístico, não vou engravidar. Precisa, se ela tem um ciclo menstrual irregular, ela não sabe nem se está na fase do ciclo ela está, se é no período fértil ou não. Então, ela precisa usar o método anticoncepcional, ela precisa evitar a gravidez. Então, não caia nunca nessa ilusão. Não, você tem ovário policístico, é muito difícil. Uma menina jovem, né, os hormônios estão muito a favor. Então, não dê sorte para o azar, né? Pois é, e fora também a questão da segurança, né, doutora? Porque eu penso que, assim, a forma mais... para mim, a forma ideal de evitar gravidez é o preservativo, porque as pessoas pensam em evitar gravidez pela gravidez em si, somente, né? Mas tem muitas coisas além disso, né? Principalmente o caso do vírus HPV, né? Que é transmitido pela relação sexual também, né? Então, eu penso que, assim, as adolescentes, principalmente as adolescentes, né? Deveriam focar bem aí nessa questão de uso de preservativo, né? O que acontece, né? O HPV, né, justamente, a gente vai descobrir no exame de Papa Nicolau de rotina, ele não vai dar sintoma nenhum nesse início, e a contaminação pela relação sexual é muito mais comum, né? E o que acontece? Hoje, começa-se a vida sexual muito ativa muito cedo e tem, felizmente, enfim, uma alta rotatividade, um alto número de contato, um alto número de parceiros num pequeno espaço. Se você tem mais atividade, se você tem mais contato, sua chance, né, de se contaminar pelo HPV realmente aumenta. Então, o preservativo seria muito interessante. Bem interessante, né? E fora também que, assim, numa idade muito jovem, a cabecinha é muito, vamos dizer assim, né? Como dizia minha avó, é muito avoada, né? Então, assim, aquela frequência, porque é importante que se tome o contraceptivo, até, assim, se der certo, né? Até no mesmo horário, todos os dias, né? Para que tenha essa questão do tempo do remédio, né, no organismo, né, da ação mesmo, né? E a gente sabe que jovem não fica muito ligado nessas questões, né? Então, o preservativo é sempre bom, pelo menos na minha opinião, é sempre o melhor método. Talvez ele fosse o completo, né? Assim, no sentido de evitar a gravidez e evitar, né, a contaminação. Sim. O problema é que a gente, às vezes, né,
confiar só no preservativo nessa fase é um pouquinho mais complicado do que a gente queria. Por quê? Falta habilidade técnica. Também, né? Da colocação. E afoito, e ansiedade, com medo se vai dar certo ou não, se alguém vai chegar ou não. Então, assim, contar só com o preservativo é um pouquinho, eu falo que é contar com muita sorte. Mas, enfim, hoje a gente tem que a Sociedade de Pediatria nos orienta muito, é o DIU, porque hoje a gente tem mini DIU, né? Tanto de cobre quanto de hormonal, que hoje a gente tem ele em menor tamanho, que pode ser colocado nessas meninas que ainda não engravidaram. E ele, apesar de todo mundo ter medo do DIU, a chance do DIU falhar é menor que 1%, né? Então, ele é um método muito eficiente. Que também, aí, não que é, mas aí ela não vai usar mais camisinha. Se ela não quiser usar camisinha, ela não vai usar, né? Nem ele, nem ela estando com DIU, não, infelizmente. Mas a associação seria mais segura, né? Talvez. Sim. Eu penso que, assim, o ideal mesmo seria, né? Esperar, né? Assim, uma idade onde tivesse mais responsabilidade, né? Mas a gente sabe que não funciona assim, né, doutora? Hoje, muita pressa, né? Muita pressa. E aí, continuando, né, falando a respeito dessa pressa, às vezes também o próprio organismo é apressado, né? E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre a puberdade precoce, principalmente nas meninas, né? Até um certo tempo atrás, ninguém achava que isso fosse um problema, né? Mas hoje já se sabe que, assim como não é normal uma menina menstruar com 16 anos, também não é normal a menina menstruar com 9 para 10 anos, né? E isso acontece muito, né? Isso aconteceu comigo, com 2 de minhas filhas também, né? Mas assim, a gente achava que isso era normal, né? Para mim foi normal e eu... Lá na definição mesmo, é considerado puberdade precoce se for antes dos 8, tá? Mas é lógico que tem alguns outros exames que você vai avaliar. Então, assim, essa menina que esteja dando sinais de produção hormonal, que tenha algumas alterações mostrando que ela tem começando a esse ovário funcionar, resultados laboratoriais compatíveis, né? Até uma certa fase, às vezes você pode inibir essa puberdade. É uma medicação mensal, é meio chatinho porque é injeção, né? Injetável, mas pelo menos vai evitar essa menina chegar a essa menstruação mais cedo. Que não é só a dor de cabeça da logística de lidar com a menstruação da menina tão jovem, mas é atrapalhar o crescimento dela, esse amadurecimento muito cedo. Tem muitas alterações psicossociais para essa menina. E a saúde mental faz parte da saúde como um todo, né? Então, realmente não é interessante se a gente conseguisse fazer esse diagnóstico precocemente da puberdade precoce, de ter recursos para cuidar dessa menina e evitar que ela venha a menstruar. Pode segurar até 2 anos, é o que a gente vai acompanhando, é a idade óssea dela, né? Para saber quando que a gente vai parar ou não de fazer essa inibição. Ok. Doutora, cólicas, até onde, né, sentir cólica é normal durante a menstruação? Então, cólica é normal? Sim. Vamos dizer assim, o desconforto, né? Sim, por quê? Porque o colo do útero tem um buraquinho, né, fininho, e tem que passar esse sangramento, né? E como a menina mais jovem, normalmente ela tem um fluxo maior, acaba formando coágulo, e para colocar esse coágulo para fora, esse útero tem que contrair. Mas essa cólica incapacitante, que essa menina não consegue ir para a escola, que essa menina, né, rola lá de dor, toma medicação, toma outra e não funciona, precisa ser avaliada, né? Porque aí fica, não, mas é frescura, não, mas é assim mesmo. As pessoas falam muito rapidamente que a gente tem que se acostumar com as coisas ruins, né? Não tem.
né? Hoje a gente tem muitos recursos, a gente tem medicações melhores, específicas para a cólica, e a gente tem que avaliar as possibilidades de endometriose, né? Que que eu costumo falar assim, que é uma doença benigna, que tem um comportamento maligno, né? Porque ela pode ir se estendendo para dentro dessa cavidade abdominal, ela pode, gerando essa incapacidade, pode gerar no futuro a infertilidade dessa mulher. Então, não é uma doencinha bobinha, né? Então, a gente precisava dar um pouquinho mais de atenção e relevância para essa endometriose, para essa investigação. E falando um pouquinho mais sobre a endometriose, o que é a endometriose, né? O que ela faz, né, dentro do corpo da mulher que causa todas esses problemas, dores, um fluxo desregulado da menstruação, né? Aí a infertilidade. Então, dentro do útero a gente tem um endométrio, que é a camada que descama durante a menstruação. A endometriose são focos desse endométrio fora do útero. Então, pode ser na parede do útero, às vezes instala no intestino, que pode. Se ele, imagina, então, que eu falei assim, que ele tem um comportamento maligno. Por quê? Esse foco de endometriose vai crescendo, por exemplo, em volta do intestino, pode causar obstrução intestinal, por exemplo. Por fora, como se tivesse, assim, tem a luz, né? E essa endometriose vai crescendo ali, endurecendo essa parede dele, pode causar obstrução, muita dor, né? E por quê? Quando essa menina menstruar, o endométrio de dentro do útero sangra e esses focos de endometriose sangram também. E aí o sangue dentro da cavidade abdominal é extremamente irritativo. Entendi. Aí como, né, então, aí se formar o foco, pode obstruir a trompa, ficou infértil. Esses focos de endometriose têm uma certa atrapalha a ovulação, né? Então também vai atrapalhar a fertilidade dessa mulher. A senhora tocou aí no assunto trompa. Por que acontece a gravidez tubária? Erro. O que acontece? A trompa é muito fininha. Imagina o fio de cabelo. Por quê? Porque quem vai passar por lá é microscópico, tá? O espermatozoide é microscópico, o óvulo também. O certo é o óvulo vir aqui e encontrar o espermatozoide, e o espermatozoide entra, né, durante depois da relação, eles encontrarem nesse mais finalzinho da trompa. Por quê? Quando o óvulo e o espermatozoide encontrarem, eles vão começar a se dividir, certo? E é muito rápido. Para um negócio, né, para a luz da trompa, que é um cabelinho, né, o que acontece? Se houver esse encontro mais para cá, ele começou a multiplicar e não deu tempo de chegar de volta no útero. Aí entope. É literalmente isso. Então, assim, é um erro de encontro. O espermatozoide chegou lá muito cedo, esse óvulo estava muito atrasado. É um erro, como se fosse um erro de encontro. Eles encontraram num lugar ruim, né? E em alguns casos, porque também esse movimento desse embriãozinho aí, né, nesse encontro, a trompa também tem movimento, certo? Que vai ajudar esse embriãozinho a chegar até o útero. Algumas mulheres têm a trompa, por exemplo, dilatada, e então não funciona direito essa ajuda de mandar o embrião. Então também pode evoluir com a gravidez ectópica. Então ou é um encontro no lugar errado, ou uma falta de funcionalidade adequada dessa trompa de chegar, mandar ele para dentro do útero. Porque a gente ouve muito falar, porque assim, é até relativamente comum, né? Esse tipo de gravidez, a gente ouve falar bastante, mas não tem uma explicação de por que acontece, né? A gente sempre imagina, assim, coisas com a sua explicação, percebe-se que é uma coisa, assim, bem comum mesmo, né? Que pode acontecer. Mas a gente, assim, que não sabe, né? Que é leigo no assunto, imagina que seja uma coisa de outro planeta. Uma coisa muito complicada, e realmente não é, né? O que acontece? No fritar dos ovos, todo mundo acha que engravidar é muito fácil. Sim. Engravidar, gestar, é super simples esse negócio, coisa acontece assim, ó.
se for um menino de 15 anos, desempregado, não tem nada, vai dar certo. Mas se for minimamente organizado, a gestação tem muitas fases. Enquanto eu fui obstetra, né, eu falo assim, que o pré-natal inteiro você vai passando da fase, é igual o joguinho mesmo, sabe? Então tá, tá começando a tentar engravidar. Ai, será que fecundou, né? Será que vai encontrar? Vai encontrar, depois, será que vai implantar? Os 12 primeiras semanas ali, implantou no lugar legal, esse embrião vai seguir adiante. Aí passou das 12 semanas. Como é que vai ser esse crescimento? Tá formadinho? Chegou com 20 semanas? Não, tem todos os pedacinhos. Mas e agora? Será que a gente vai chegar até no final? Será que ele vai crescer? Será que ele vai manter o ganho de peso? Será que ele vai ter a produção de líquido normal? Será que ele vai chegar a termo? Será? Então, assim, parece que a gravidez é o negócio mais simples do planeta. E é muito complicado. Engravidar é difícil. Manter uma gestação é difícil, né? Toda essa evolução, esse cuidado, né, é muito mais complicado. O chegar até aqui é um pouquinho mais complicado do que a gente pensa. Um amigo meu sempre falava assim, vocês são obstetras, vocês devem ser tudo louca. Vocês são obstetras e engravidam, sabendo tudo que pode dar de errado. Mas maternidade não é racional, né? É emocional, porque se a gente pensar, a gente não ia correr o risco, não. Pois é. E tem aquele ditado, né? Não, mas como a senhora falou, é muita frescura. Gravidez não é doença, né? Não, realmente não é doença. Mas, assim, de repente pode até se tornar, né? Porque cada gravidez evolui de uma forma, né? E o que acontece? É um estresse enorme durante um grande espaço de tempo. Se você for ver, né, que a nossa data aí do neném nascer até 40 semanas são 10 meses, certo? E ainda por cima, 45 dias após esse parto, ainda esses hormônios voltando ao lugar. Então, tudo que acontece com essa mulher tem, assim, alguns problemas dela que pode ser ainda consequência dessa gestação. Então, essa mulher fica extremamente comprometida e desalinhada aí com tantos hormônios durante 1 ano. É muito tempo. Então, é como se você pensasse num carro, e hoje a gente está vendo a maternidade ser muito postergada, essa romantização que a mulher pode ser gestante em toda a fase da sua vida, que é tudo lindo. Não é. O que a gente vê na mídia é um caso esporádico, assim, muito pequeno, frente à complicação que pode ser. Você é um carro. Se você tiver um carro bem conservado e um novo na sua garagem, e você resolver ir de carro para o Nordeste, você vai pegar o carro novo ou o bem conservado? O bem conservado, você sabe como é que ele anda aqui. Mas você vai pegar ele e estressar ele nessa viagem? Não, porque você não sabe como é que ele funciona. Uma mulher com 40, com 36, 40, é um carro bem conservado. Mas será que ele aguenta a viagem? E fora o depois, né? Que ainda tem a volta, né? Isso. Porque, assim, as pessoas pensam em gravidez, né? Somente o período em que se está grávida, o parto, né? Mas tem o depois também, porque não é só engravidar e colocar o filho no mundo, né? Depois a gente tem que criar. E assim, eu tive uma gravidez temporona, né? Como os antigos falavam. Eu tive a minha última filha com 37 anos. E assim, a disposição é completamente diferente. Completamente diferente. E não só na questão, né, de acordar à noite, do choro, da febre. Depois, com 5, 6 anos, na fase de escola, na fase de sentar no chão para brincar, é muito complicado, né? As pessoas pensam nessa gravidez depois de uma certa idade, falando somente na gravidez, mas é muito complicado, não é? Né? Hoje ela tem 13 anos, né? E a gente cuidar de uma criança de 13 anos, uma adolescente de 13 anos, quando tem 25 anos é uma coisa, mas quando chegando nos 50, é outra completamente diferente, né? Às vezes, assim, existem tem o lado bom e tem o lado ruim, porque, né? Assim, a gente tá com outra perspectiva, com outra cabeça, né?
às vezes tem mais paciência, né? Porque às vezes uma pessoa fala assim, não, mas eu não tenho mais paciência. Mas às vezes a gente, quando é jovem, tem menos paciência do que depois. Acho que é sabedoria. É sabedoria, sim. Mas, assim, a parte física é muito complicado. É muito complicado. Não é muito mais, né? Muito mais. E aí é igual a gente tá falando do carrinho. Porque o corpo já tá desgastado, né? Sim. E aí a gente, igual falando do carrinho. Então, aquele carrinho que às vezes ia andar super bem aqui por mais trocentos anos na cidade, você coloca ele na viagem e ele funde o motor. E é isso. Você pega esse corpinho, estava muito bem conservado, ele ia durar o resto da viagem. Você estressa ele, talvez você encurta a sua viagem por conta desse estresse. Com toda certeza. Ai, doutora, a gente falou aí sobre a puberdade precoce, né? Vamos falar um pouquinho também sobre menopausa precoce. Qual a idade, né, que julga-se uma menopausa precoce? Antes dos 45. Hoje, né, a maioria das mulheres brasileiras entra na menopausa por volta dos 48. Todas aquelas que têm menopausa antes de 45 é considerada precoce. Mas o período de climatério, de mudança hormonal, pode começar aos 40, tá? O que é o climatério? O climatério é a diminuição gradativa da sua produção hormonal. A menopausa precoce é um apagão. Então, diferente dessa menopausa normal, que vai vir climatério, você tem umas alterações, você tem alguns sintomas e depois vai chegar na falta da menstruação e nos sintomas, a menopausa precoce é um apagão, do nada. Então, você não sente nada. Você tá de boa, ok, e de repente você entra na menopausa, tá? É uma falha ovariana, é uma falência dele, é instantânea, digamos assim, né? Então, e com todos os sintomas da menopausa. Os sintomas da menopausa, Márcia, é do fio de cabelo ao dedão do pé. Queda de cabelo, ressecamento ocular, ressecamento da boca, ressecamento da pele, perda de colágeno, envelhecimento dessa pele, mudança da articulação, perda de massa muscular, alteração óssea por desgaste ósseo, intestino fica lento, então mais constipação intestinal. Essa mulher com constipação tem mais chance de ter hemorroida. Então, assim, a menopausa, seja ela precoce ou no tempo certo, vai mexer com você do fio de cabelo ao dedão do pé. E é muito complicado porque, assim, quando se fala em menopausa, os homens, né, os maridos, os namorados, os companheiros, eles pensam simplesmente em parar de menstruar, né? E até assim, né? Nossa, que legal, agora a gente tá livre, né? Não tem mais o que pensar, não vai precisar mais tomar anticoncepcional, não precisa mais usar preservativo, não vai engravidar. Mas aí, o que acontece? Essa mulher, ela não tá mais com essa bola toda, com esse fogo todo, porque tem esse lado também, né? O que acontece com o corpo da mulher durante a menopausa e até mesmo durante o climatério, né? Que deixa essa mulher mais apagada, doutora? Hoje, né? O que acontece? É difícil mesmo o homem alcançar a dimensão dessa mudança. Porque a gente mesmo, que é mulher, não somos preparados para a menopausa. Fala-se muito pouco da menopausa, do climatério nem se fala. Então, assim, você sabe muito pouco. Você que é mulher sabe pouco, o homem que, né, sabe menos nada ainda. E aí a gente sempre fala assim, às vezes ela fala, não, mas aí vai ser bom agora, não tem menstruação, não vou ter mais TPM. Não, bem, sim, a sua TPM vai durar o mês inteiro agora, não passa. O que acontece? A menopausa, seja ela precoce ou habitual, né? É a falência dos nossos ovários. Os ovários vão diminuindo a produção de progesterona. A progesterona é responsável pelo humor, pela qualidade do sono. Então, aquela mulher começa a ter, no climatério, insônia, mais na TPM, irritabilidade, essa TPM vai ficando cada vez mais intensa. Depois, a gente vai ter a queda do estrogênio também. E, por último, depois, mais perto dos 50, a gente também vai ter queda da testosterona. Hoje, fala-se muito, muito, muito da testosterona como se ela fosse a salvação da lavoura. Não é. O nosso foco na menopausa, o nosso carro-chefe é fazer a reposição hormonal do estradiol e da progesterona. E
também da testosterona. Mas então, essa queda do estrogênio, porque aí sem o estrogênio, a gente perde massa muscular, a gente ganha mais gordura, que é circunferência abdominal. Então, gordura visceral é gordura cardíaca, você aumenta seu risco cardiológico. A gente, antes de entrar na menopausa, a gente infarta menos que homens, e agora a gente infarta, cai no mesmo risco que eles, com outro contexto totalmente diferente da vida feminina, né? Que é muito estressante, irritante, mil coisas. Então, a gente vê hoje aumentar muito a quantidade de infartos, né? De mulheres infartadas, e justamente depois dessa menopausa. Então, esse estradiol, esse estrogênio que cai, impacta no cabelo, na unha, né? E nessa parte cardiológica, muscular, articulação. Sem músculo, esse osso, essa articulação fica mais perto, ela é uma fase de ressecamento, então diminui o líquido sinovial, mais atrito entre as cartilagens, mais chance de artrite, de artrose. Mas eu penso assim que essa questão de que criou esse mito de que a testosterona é a salvação da lavoura, porque assim, de um tempo pra cá, a mulher ela teve assim a vida sexual muito mais ativa e muito mais liberta, né? Então, assim, quando se fala em menopausa, a primeira coisa que a mulher pensa é na questão de cair a libido, né? Então, o que a mulher quer, e até mesmo que os companheiros querem, é que ela volte, né, a ter a mesma libido que antes. Então, acho que por isso um pouco também que criou-se esse mito, né? Mas, assim, não é só isso. Tem outras coisas, tem qualidade de vida também, né? E aí, isso é uma ilusão que se cria. Por quê? Para cuidar dessa libido dela, o estradiol e a progesterona tem que estar equilibrada. Se ela usar só a testosterona, ela pode tomar banho de testosterona. Se a gente não equilibrou o estradiol e a progesterona dela, essa testosterona não vai fazer esse efeito que eles querem. Então, assim, aí é uma ilusão. E aí, hoje, a gente vê um grande número de mulheres recorrendo pelo desespero a usar, muitas das vezes, doses hormonais. Ou não existe hoje no mercado pronto dose de testosterona para a mulher. Todos os que tem pronto, injetáveis, são doses para o organismo masculino. E quando você exagera na testosterona, você tem probleminhas. Queda de cabelo, engrossamento de voz que não vai voltar. Você pode parar de usar a testosterona, você vai continuar com aquela voz grossa, porque igual nossos filhos meninos que passam para a puberdade e mudam de voz, pelo engrossamento da corda vocal, pela ação da testosterona, é o que vai acontecer com essa mulher. Então a voz não vai voltar, aumento de clitóris, né? Não vai voltar, só cirurgia, tá? Então, e fora que o excesso, né, o uso em excesso da testosterona aumenta o nosso risco de câncer de fígado. Então, essa mulher tem que tomar um pouco mais de cuidado. Hoje, a gente está vindo numa fase de imagem, né? E vende-se uma imagem um pouquinho mais difícil dessa mulher, né? Porque é um corpo muito forte, muito masculinizado. E se for a base de excesso de testosterona, ela pode ter um impacto negativo na saúde dela. Entendi. Continuando aí falando sobre a menopausa, doutora, e falando também aí sobre essa cobrança, né, que se tem da sexualidade feminina, porque antigamente a mulher nem dava muita bola para isso, né? Era mais aquela coisa assim, não sei se dava, se não dava, mas acabava que a mulher se escondia muito, né, nessa questão de sexualidade, até por conta da sociedade, né? Mas falando um pouco aí a respeito disso, né? O que a senhora tem sentido assim no consultório com as suas pacientes, né? Quais são assim não seriam as queixas, né? O que levam essas mulheres ao seu consultório para falar a respeito disso? Hoje, 80% dessas mulheres vão reclamar da libido. E 100% delas vai querer uma resposta mágica. E isso não existe.
A libido feminina, a queda da libido feminina é multifatorial. E hoje, o que a gente vem, né? É lógico que a queda hormonal, aí a gente pode chegar lá, mas eu falo assim, a libido tem muito a ver com essa sobrecarga, em maior número, com essa sobrecarga dessa mulher, que essa mulher que faz tudo, que dá luz ao capacho, essa mulher que assume o relacionamento e cuida, e aquele parceiro às vezes é um coleguinha, né? Ou um filho mais velho. Essa mulher está vindo de um panorama muito sobrecarregada. E aí essa mulher muitas das vezes acorda às 5 e dorme à meia-noite. Como é que ela vai ter libido? Não dá. A hora que ela deitar à meia-noite, ela está contabilizando um pouco que falta para ela acordar. E o rapaz, né? A gente está falando de uma relação hétero, mas assim, no relacionamento mesmo homoafetivo, sempre tem um que tem um comportamento e o outro tem outro. Aí o outro está lá, pleno, sentado, ele chega do trabalho, ele trabalhou também, né? Mas ele chega, senta, assiste qualquer coisa, vê o celular, tem tempo de ter ideias mirabolantes, e ela tá onde? Manda o uniforme, manda não sei o quê, o menino dormiu, a tarefa do menino, a tarefa não sei o quê, tem comida, o que vai ser almoço, e ele lá tendo ideias mirabolantes, não? Aí eles vão deitar. Aí ele descansou o corpo e ainda teve tempo de ter fantasia. Como é que ela chega lá? Contando os minutos. E aí eu escuto cada vez mais histórias assim. Aí eu enrolo no banheiro, eu enrolo na sala, enrolo na cozinha lavando para ver se ele dorme. Aí a hora que eu escuto ele roncar, eu deito na beiradinha da cama para ele não acordar. Porque ela está cansada, ela não quer perder tempo. Cadê a parceria? A família é uma cooperativa. A gente ainda tem uma conotação e a gente ouve muito. Não, mas meu marido é muito bom, ele me ajuda. Uai, se ele te ajuda, a responsabilidade é só sua? Se ele te ajuda, então ele vai fazer quando ele quiser, quando ele puder. E, sinceramente, meninas, só colocar, porque ele me ajuda muito, ele põe a roupa no arame, que tirou da máquina. Ah, não, tá pouco, tá não? Te descansou? Não. Então, essa mulher está sobrecarregada e essa mulher fala para ele? Na maioria das vezes não, né? Por quê? Porque hoje tem os emblemazinhos, mulheres super, mulher maravilha, mulheres incríveis. Exatamente. Para quê mesmo? Não estou entendendo porque eu tenho que ser incrível e super. Não estou entendendo porque eu tenho que ser maravilha. Eu só preciso ser mulher. E aí, a gente consegue manter esse super durante o tempo. Só que agora, depois dos 45, depois o seu rendimento, volta lá no carrinho. É outro. O seu rendimento é outro, o seu corpo não dá conta de fazer mais. Você ficou com preguiça? Não. É o seu corpo que não consegue fazer tudo que você fazia. Aí você chegou nessa relação. Aí você está estressada, cansada, irritada, porque você está se achando injustiçada e também não foi lá e escreveu. Não estou falando brigar com ele. Mas fala, olha, meu querido, assim, a divisão aqui do serviço está meio difícil, né? Está meio ruim, está pesando mais para um lado. Se você chega irritada, a libido feminina precisa de encantamento, de cantada, de tempo. Aí ela tem que acordar daqui 5 horas. Vou fazer uma rapidinha, bem rápida, né? Só que quando ela era nova, o corpo respondia na mesma velocidade e ia rapidinho até que saiu alguma coisa. Agora a gente ficou mais devagar, a lubrificação ficou pior, ficou mais lento. E se seu parceiro for da sua idade, ele tá ficando mais rápido. Exatamente. Até porque eu em casa eu sempre falo, não é a mesma coisa. Ainda que o parceiro, que os dois tenham a mesma idade, né? O que o corpo da mulher viveu nesse tempo não tem comparação, né? E, assim, é igual a doutora falou, não é brigar, mas a gente tem que fazer eles entenderem, porque quantas vezes eu falo lá em casa, quantas vezes você menstruou? Quantas vezes você engravidou? Né? Quantas vezes você deu à luz, quantas vezes você amamentou. Então, assim, só pelo fato de ser um corpo feminino, já é completamente diferente o nosso desgaste. Eu acho que não tem comparação, né? Por mais que... mas eu trabalhei mais. Mas, sei lá, às vezes o trabalhar
ele traz até benefício, traz até mais benefício, porque quem sai de casa para trabalhar, porque tem isso também, né? Às vezes eles jogam na cara, não, mas você só fica em casa, você faz, né, alguma coisa, aí você vai, senta, você assiste televisão e tal, mas assim, eu acho que até o sair de casa já deixa, né, já é uma vantagem, né? Essa mulher que às vezes não tem essa divisão de tarefas e fica ainda mais sobrecarregada, essa mulher que só fica em casa, como só, né? Uhum. O só fica em casa não tem férias, não tem final de semana, porque você continua só trabalhando também no final de semana, Uhum. e no feriado prolongado seu trabalho piora, porque tem mais gente em casa. Então, quando que você vai falar abertamente? Porque também ficar só remoendo, xingando, falando, é falta de comunicação. Sim. E aí esse homem que está mantendo cada vez menos tempo a ereção e essa mulher que ficou cada vez mais lenta a lubrificação, como é que vai ser? Como é que eles vão se encontrar? Aí eles têm que entender que a relação mudou, que está diferente. E como é que você vai fazer isso? De novo, comunicar para ele. Por quê? Se você começar a fazer a rapidinha, fingir que você gostou, ele não vai te perguntar se era verdade ou mentira. Ele vai ficar ótimo, falar, beleza, já resolvi. Eles já são mais lentos, né? E ainda se a gente confirmar isso, né? E aí o que acontece? Aí lá na frente, ele não vai entender também você. Você não falou que gostou? Você não falou que estava bom? Aí ele fala, mas por que ela não quer um negócio que estava bom? Então também faltou comunicação. Aí, mas você está falando que é culpa nossa? Eu estou falando que é culpa da falta de diálogo. E vocês, as mulheres, procurarem a testosterona como a solução, não vai adiantar. Porque tem muito mais a ver a lubrificação com o ouvido, com a cantada, com o cortejo. E é lógico, a parte, né, que a gente muda, essa lubrificação muda, tem atrofia, tem dor, isso a gente consegue resolver, tá? Uhum. Melhorar a lubrificação, rejuvenescimento íntimo, né? Porque hoje a gente tem o laser, melhora e muita qualidade que a gente não tinha recurso antes. Pois é, então, eu brinco sempre que a gente está sempre buscando, né, pelo rejuvenescimento que todo mundo vê, né? No rosto, né? E às vezes esquece um pouquinho desse outro lado, né? Como é que funciona essa questão do rejuvenescimento, doutora? E aí as mulheres ainda não... Aliás, eu acho que tem gente que nem sabe que existe a gente tem, esse tratamento. A gente vai falando, né, cada vez mais, mas ainda, apesar do laser não ser novinho, ele tem mais de 10 anos. Não é uma tecnologia em teste, tá? Então, já tem mais de 10 anos, né, que ele existe. Só que ela pensa só no rosto. Se perguntar sobre botox, sobre fio de sustentação... Todo mundo tá sabendo. Nossa, aquela coisa... estranhíssima, que é o tal do peeling de fenol, né? Que, pelo amor de Deus, estranho, invasivo. Falo que eu não sei se quem é mais corajoso, o médico que faz ou a pessoa que recebe, né, a aplicação. Mas, e às vezes esquece de uma coisa assim que... Porque nós somos únicos. Sim. Se você já começou a fazer estímulo de colágeno facial, a região íntima também passou. Só que ela é terceirizada, ela não é prioridade, a sexualidade vai indo, vai fazendo, vai mais ou menos. E acaba que assim, né? Porque eu penso que o prazer, ele reflete, né? Uhum. Ele reflete no rosto, ele reflete na pele, né? No sorriso. E na ânsia, assim, eu falo que mulher, ela é muito competitiva e muitas vezes, assim, não é nem para outros homens e nem para o companheiro, né? Ela é competitiva entre as amigas, entre a outra mulher que está passando do outro lado da rua. Então, ela fica muito preocupada em estar mais bonita que a outra, né? Uhum. Mas eu penso que essa questão da intimidade, ela reflete muito também, né, doutora? A segurança, a autoestima, é se sentir completa, né? A vida sexual não é importante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é assim. Por quê? Vai impactar na sua autoestima, vai impactar na sua saúde mental e você vai estar se sentindo incompleta. Por quê? Você ainda tem gás para ser profissional, para fazer projetos novos, você ainda tem gás para cuidar desses meninos, cuidar das coisas, cuidar da casa, ser uma boa filha, cuidar dos pais.
e de repente só na vida sexual que você ficou velha, fica destoante, porque as mudanças são inevitáveis, essa perda de lubrificação, essa perda de elasticidade, mas você não pode se acostumar. A palavra de vamos, não, é normal, é normal, é assim mesmo, você tem que acostumar, é normal, porque acontece com todas nós, mas você tem que se acostumar, não dá. Ninguém se acostuma com coisa ruim, ninguém se acostuma com dor, e quanto mais dor você tiver... É a mesma coisa falar que tem que acostumar com uma unha encravada, né? Não é? Não tem. Quanto mais dor você tiver, menos libido você vai ter. Então, essa mudança hormonal que você está tendo, a gente pode recuperar sim. O laser hoje é um procedimento seguro, igual eu estou te falando, ele já é antigo, não é um teste, tá? E devolve essa elasticidade que a gente antes não conseguia. Eu já sou ginecologista há 22 anos e eu trabalho com laser há 6. Então, eu sei o que era, como era restrito, né, essa devolução da qualidade dessa vida sexual só com a reposição hormonal. Porque muitas das vezes a gente conseguia melhorar a lubrificação, conseguia melhorar o túnel, mas não conseguia melhorar a elasticidade aqui da portinha. Então fazia fissura. E ela continuava sem ter capacidade, conseguir ter relação, porque sentia muita dor, né? Então hoje o laser é indolor, porque às vezes você pensa, nossa, o laser lá vai doer. A parede vaginal, ela é muito pouco inervada, porque ela foi feita para passar um menino. Então, o laser é indolor, são 3 dias sem relação e 3 dias sem piscina depois. Mais nada. E melhora infinitamente a qualidade da relação, com associação com a reposição hormonal. E ainda, por cima, algumas mulheres, pela perda do colágeno, começam a ter incontinência urinária também. Porque perde colágeno em volta dessa uretra. A hora que ela espirra, a hora que ela tosse, a hora que aumenta a pressão abdominal em cima dessa bexiga, ela começa a perder xixi. O laser também vai resolver essa incontinência, que incomoda, que deixa essa mulher insegura, que deixa ela constrangida, ela tem medo de começar a cheirar, né, xixi, né? Então isso causa também um constrangimento muito grande. E a gente pensa em incontinência urinária quando o xixi sai assim, descompassadamente, né? Mas quando a gente faz xixi quando espirra ou quando tosse, também conta como incontinência, doutora? Sim, os primeiros passos, né, da incontinência. Que aí depois você vai começar a ter incontinência, ela vai evoluir, essa perda de colágeno vai aumentando, e aí o que vai acontecer? Você vai começar a ter perda de urina aos pequenos esforços, tipo andando, tá? Você tá andando e perde. Então, agora você ainda precisa da pressão abdominal em cima da bexiga, nessa fase inicial. Então, eu falo que não é uma praga. É verdade, assim, é uma evolução. Você começa perdendo quando você faz exercício e ela vai se estendendo, vai piorando. E algumas mulheres que já fizeram a cirurgia de colocar a telinha, às vezes volta a perder o xixi. Por quê? A telinha saiu do lugar, é que o colágeno em volta dessa uretra diminuiu. Então, quando a gente consegue fazer o laser nessa mulher também, é como se a gente produzisse colágeno em volta dessa uretra e reajustasse nessa telinha. Então, porque mesmo a cirurgia, o sling, né, que a gente fala, que coloca essa telinha, não é definitivo. O laser não tem limite, a gente pode repetir quantas vezes forem, né, assim, a gente pode ter esse recurso prolongamente nessa fase da menopausa, daí em diante, muito tempo. E aí, no caso, então, esse laser, ele vai estimular a produção de colágeno, seria isso? E aí, vai estimular a produção de colágeno, vai melhorar a circulação ali local, então impacta melhorando a lubrificação, melhorando essa incontinência, melhorando às vezes as cândidas de repetição, porque com a atrofia, com má circulação, essa mulher está sempre tendo infecção vaginal, então acaba melhorando também a resistência dessa mucosa. Não só a resistência física, da elasticidade, como a resistência mesmo de proteção contra as doenças infecciosas aí. Doutora, só para a gente encerrar, sempre existe um mito, né, sobre a questão da reposição hormonal, né? O que a senhora pensa sobre a reposição hormonal? Ela tem mais prós ou mais contras? Muito mais prós. Ontem eu até fiz um stories lá no Instagram, né, no meu, falando que aí saiu agora o consenso que é feito pela SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira do Climatério. E os trabalhos mostram que fazer reposição hormonal aumenta
Uma a cada 1.000 mulheres no ano. Esse risco, porque o maior medo é o câncer de mama. Mas quem não faz reposição hormonal aumenta o risco de infarto. Hoje morre-se 10 vezes mais mulheres de infarto do que de câncer de mama. Infarto, aneurisma, AVC. Então, osteoporose vai piorar. E quem nunca viu uma historinha de um velhinho que quebrou e caiu? Porque não caiu, quebrou e caiu. E é uma coisa grave, né? Então, hoje, a reposição hormonal, a gente usa os estradiol transdérmico, não aumenta o risco de trombose. Então, a mulher que é hipertensa, a mulher que já teve trombose pode usar. Então, ampliou muito a segurança para essas mulheres. E a progesterona, ela é oral, então é usada, porque aí hoje vem esse polêmica se é bioidêntico ou não. Não, tudo é sintético porque eu produzo, né? Mas é feito com estradiol e progesterona micronizada, que é a reposição mais segura a médio e longo prazo. Tanto é que a gente não tem nem data. Hoje fala-se já na reposição hormonal, que não tem uma data de você ter necessidade de parar de fazer a reposição. Aí vai fazendo a reposição e vai fazendo exames para controlar, para saber como é que tá. E aí, o benefício, uma coisa que eu falo assim, o benefício que traz para a vida dessa mulher, ela não quer ficar sem hormônio. E você precisa fazer receita, concorda? Você tendo que fazer receita para ela, ela precisa comparecer no consultório. E aí você pega no pé, essa mulher vai estar mais olhada, ela vai estar com os exames de rotina em dia, porque você está no pé dela. Agora essa mulher, não, estou protegida, não vou fazer reposição hormonal. Estar 10 quilos acima do peso, aumenta muito mais significativa a sua chance de desenvolver o câncer de mama. Então, você vai achar que está protegida, que está lá tranquila, sem reposição, que não vai acontecer nada, e você, às vezes, está correndo um risco maior do que aquela que está fazendo reposição, que está olhadinha, que está cuidando, que está fazendo atividade física. Não é falando, você está falando que a mulher que tem culpa, né, do câncer dela, que também o povo é mal. Pra caramba com esse negócio, né? Fala que é uma doença da alma. Não, gente, é uma doença. É lógico que são somatórios de fatores. Mas hoje os trabalhos mostram que fazer a reposição hormonal não aumenta significativamente aumentar o risco dela desenvolver o câncer de mama. Nossa, doutora, olha, foi um prazer receber a senhora aqui hoje. O papo foi muito interessante, foi muita informação mesmo. A gente só tem a agradecer a sua presença aqui no podcast. E eu agradeço também, porque assim, a gente tem que falar mais sobre menopausa. Sim. Por quê? Porque se acontece a menopausa aos 48 anos, é a outra metade da sua vida. Como é que você vai se conformar com esses sintomas todos? Não precisa. Não deixa ninguém te convencer que você tem que acostumar. Não, ninguém tem que acostumar com coisa ruim. Você tem que procurar ajuda adequada. Para de ir atrás de pessoas loucas, porque hoje a internet traz muita informação, mas vende-se muitas coisas loucas lá. Sim. Também, tomar cuidado, procurar a procedência desse profissional, mas a reposição hormonal de forma adequada, acompanhada, é muito mais segurança e qualidade de vida para você. Sempre é muito mais vantagem, né? Mas você precisa de ajuda. A menopausa não é o fim, a menopausa é só mais uma fase e a outra metade. Não é? É a outra metade inteira. Você vai continuar trabalhando, você tem que continuar tendo que criar meninos. Não, você tem que cuidar de você. Só que a menopausa exige uma coisa que a gente nunca fez até agora. Colocar a gente na lista de prioridade. Quando que você vai colocar você na lista de prioridade? Agora a menopausa custa caro. Ela te cobra rápido que você se coloque na lista de prioridade. A conta agora chega muito rápido. É artrose, é artrite, é tanta coisa. Se você não fizer musculação, se não cuidar da sua atividade física, se você não cuidar da sua alimentação, essa conta vai chegar rápido. Então, veja a menopausa como um benefício, que agora, forçado ou não, você tem que se colocar na lista de prioridade. É isso aí, gente. Olha, a doutora tá falando e é o certo, viu? Tem que se colocar em primeiro lugar, né, doutora? Gente, olha, o podcast de hoje, né, o Dela com Elas de hoje está terminando, mas a semana que vem a gente tá de volta com muito mais assuntos, especialmente para você, mulher que tá aí do outro lado, e eu espero por vocês. Quinta-feira, às 19 horas, aqui, né, no YouTube. E, pessoal, olha, tem também as redes sociais do podcast, viu? Eu convido vocês para dar uma chegadinha lá no Instagram,
para inscrever o Adilson tá me dando um sinal ali. Adilson, vem aqui, fala pra gente aí o que é. Curte, compartilha o sininho. Hã? Ele tá me cobrando, gente, pra eu olhar na câmera. Mas é isso aí, gente. Olha, podcast é assim mesmo, é ao vivo. E ele tá lá fazendo sinal pra mim e eu tô tentando entender o que ele tá falando. É a minha câmera, ó. É pra eu olhar pra essa câmera, gente. Dá uma passadinha também lá no nosso Instagram. Se inscreve lá no canal, porque quando você tá inscrito lá no canal, quando tá chegando a hora do podcast, você já vai receber a notificação, viu? Tem a página do Facebook também. E olha só, eu acompanho o Instagram também da doutora Mônica e todo dia tem novidade lá, viu? Todo dia tem uma coisinha diferente. Dá uma passadinha lá também, curte o Instagram da doutora, que todo dia tem novidade lá, gente. Olha, um abraço para todos vocês e até quinta-feira.